Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à sociologia. Nessa nossa aula, nós vamos dar uma análise da revisão da prova do PASSE da UFMS. Portanto, pegue uma caneta, pegue um material de anotação, pegue um caderno, pegue uma folha para você poder fazer as suas anotações acerca das nossas abordagens. Nós vamos resolver alguns exercícios e vamos dar também um elemento teórico acerca desses exercícios. Para hoje, nós vamos falar da importância do surgimento da sociologia e nós vamos falar também do processo de socialização e a influência desse processo de socialização na convivência do indivíduo dentro da própria sociedade. Portanto, nós precisamos estabelecer que, primeiro, a sociologia é chamada ciência da crise social provocada pela Revolução Industrial, provocada também pela Revolução Francesa. Então, essas duas revoluções que acontecem no universo da Europa, Inglaterra e França, provocam profundas mudanças na estrutura social da Europa, na forma de se organizar, na forma de perceber as relações sociais, que antes não eram praticamente percebidas, não eram praticamente desenvolvidas dentro deste contexto de desenvolvimento da produção industrial e também a respeito dessas condições do elemento da própria condição do trabalho, as mudanças que vão ocasionar na questão do trabalho e também nas questões propriamente sociais, que seriam as questões mais importantes para a gente poder debater. A partir da Revolução Industrial, nós temos algumas transformações de ordem fundamental num contexto europeu, como, por exemplo, na Inglaterra, nós temos um movimento chamado Inclusories, e você estudou em História com o professor de História Geral, esse movimento chamado Inclusories, ou chamado também processo de cercamento dos campos, que levou diretamente à expulsão dos pequenos proprietários das suas terras. Então, provocou um intenso e gigantesco êxodo rural, onde os indivíduos acabam deixando as suas áreas de produção no campo e vão buscar melhores condições de vida na cidade. Só que aí eles chegam na cidade, eles precisam de trabalho, uma grande mão de obra desqualificada será um grande problema no contexto da produção industrial. Problema por quê? Primeiro, eu sou industrial, eu preciso de trabalhadores, só que meus trabalhadores não são qualificados. Por eles não serem qualificados, começa um processo de exploração desta mão de obra. Então, parte de grande quantidade desses trabalhadores vão acabar sofrendo um processo de exploração dentro da própria condição de trabalhador, ou seja, o trabalho passa a ser uma fonte de exploração, onde a burguesia industrial vai sair lucrando a respeito dessas condições. Então, nós temos problemas ligados diretamente ao desenvolvimento da indústria. E temos movimentos contrários à Revolução Industrial. Você deve se lembrar, eu vou citar aqui 3 movimentos contrários à exploração que passou a ser estabelecida pela Revolução Industrial, ou pela introdução do uso das máquinas nas fábricas. A primeira é o ludismo, o movimento de quebra das máquinas. Então, o ludismo foi um movimento comandado por William Ned Lud, que visava destruir as máquinas sob a ideologia de que, destruindo as máquinas, os operários poderiam ter os seus empregos de volta. Então, o primeiro movimento, ludismo, movimento de quebra das máquinas. O segundo movimento foi o chamado
autismo. Eles viram que a violência não levaria a nada, e eles não teriam os seus empregos de volta pelo simples fato de depredar a fábrica, de destruir as máquinas. Portanto, o cartismo foi o primeiro movimento ideológico de defesa dos direitos dos trabalhadores. O cartismo foi uma carta de direitos que foi estabelecida pelos trabalhadores, enviada para algumas fábricas, para algumas indústrias. E o terceiro movimento são as chamadas trade unions. O que são as trade unions? São espécies de organizações sindicais dos operariado, ou seja, os operários, eles começaram a se organizar, e através dessa organização, eles passam a exigir direitos, eles passam a exigir melhores condições de vida e de trabalho. E, por consequência, nós temos também a Revolução Francesa no século XVIII. A Revolução Francesa vai provocar profundas mudanças na forma de entender a questão da liberdade, a questão de entender os direitos do homem e do cidadão. Em 1791, foi instituída a Carta de Direitos do Homem e do Cidadão francês, e a partir dali se espalha para uma toda visão geral dentro da sociedade. Portanto, nós vamos ter transformações de ordem política, ordem econômica, ordem social, dentro desses dois principais movimentos que vão influenciar o processo de surgimento da sociologia. E ainda, dentro da sociologia, como uma análise das condições sociais, nós temos o processo de socialização. Por favor, grava, memoriza essa informação que eu vou passar para vocês, tá? Então, a ideia é que todo ser humano possui duas capacidades que são naturais dentro do convívio social. Primeiro é a sociabilidade. A sociabilidade é a capacidade natural que todo ser humano possui de viver em sociedade, tá ok? Isso seria a sociabilidade. A socialização seria a própria convivência do indivíduo em sociedade, seja na família, seja na escola, seja no grupo religioso, seja no grupo de amigos, seja no grupo de trabalho. O processo de convivência em grupo chama-se socialização. Então, é importante nós termos definidos claramente esses dois elementos. Primeiro, o processo da sociabilidade, que é a capacidade humana que todos nós temos de viver em sociedade, e a própria socialização, que é a própria convivência social, é a maneira com a qual o indivíduo vive em sociedade. Então, para a gente poder lembrar algumas coisas a respeito deste processo, nós vamos resolver uma pequena lista de exercícios para a gente poder memorizar, certo? Deixa eu abrir aqui e colocar a nossa lista de exercícios. Então, revisão para o passe da prova de sociologia. Vamos revisar alguns conteúdos acerca desta possibilidade de fazer a revisão. Então, exercício número 1. Acreditava-se nos primórdios da sociologia, como, aliás, com relação às ciências sociais de maneira geral, ser possível atingir a mesma neutralidade e objetividade que se imaginava atingir nas ciências naturais. Grava, por favor, essa neutralidade, essa objetividade, significa que a sociologia analisa o fato em si, sem jamais se envolver com juízo de valor. A sociologia vai analisar o fato, independente
somente se ela vai julgar se o fato é bom, se o fato é ruim, se o fato é bonito, se o fato não é belo. Então, importante a gente poder entender essa possibilidade. A sociologia, ela é neutra e ela é objetiva, ou seja, ela aborda diretamente alguns elementos que são de caráter fundamental. Ela é objetiva, ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da sociologia seria a ação social desenvolvida pelos os seres humanos no convívio com os outros indivíduos. Por isso, essa nova ciência da sociedade recebeu inicialmente o nome de física social, lá com Augusto Comte. Por que física social? Tratar a sociologia ou tratar a análise da sociedade de acordo com as mesmas regras, tá? Da física, da biologia e da própria matemática. E só posteriormente passou a ser denominada de sociologia. Entre as alternativas abaixo, a única que não expressa uma perspectiva deste momento inicial da sociologia. Então, nós temos que marcar aquela que não contribuiu em nada para o surgimento do pensamento filosófico, sociológico. Letra A. Os métodos das ciências naturais poderiam e deveriam ser aplicados ao estudo da sociedade. Então, é uma alternativa verdadeira, a gente marca como verdadeiro, mas não é a nossa resposta correta, tá? A B, havia a necessidade de desenvolver técnicas racionais para controlar os conflitos sociais criados pelas sucessivas crises no século XIX. Também é uma afirmação correta, certo? Letra C. A única fonte legítima da ciência seria a experiência externa, correto? O testemunho da consciência e da experiência subjetivas como fonte de observação científica não tinham valor. Então, também como verdadeira. Então, joga fora A, B e C. Letra D. Acreditava-se que seria necessário compreender e controlar racionalmente a natureza com o objetivo de encontrar mecanismos capazes de preservar o meio ambiente, pois já se previa danos ambientais causados pela aplicação da tecnologia na esfera de produção, bem como podem causar sérias consequências nas gerações futuras. A respeito da origem da sociologia, a letra D não tem nenhuma referência que bate com essa ideia, então joga fora a letra D. A letra E, o fundamento inicial da sociologia é o método positivo, correto, com o positivismo de Augusto Comte, alicerçado em um conjunto hierarquizado de ciências, na larga base dessa ciência encontrava-se a matemática, em seu vértice a sociologia. Portanto, a resposta que nós queremos, a resposta correta para o exercício é a letra D. Então, muito importante a gente perceber que, nos seus primórdios, o pensamento sociológico tem uma forte ligação com os métodos das ciências naturais. Então, para poder explicar os fenômenos sociais, a base fundamentada que vai levar ao surgimento da sociologia é pegar as ciências naturais e poder aplicar as suas técnicas, as suas normas à própria análise da sociedade. Portanto, a resposta incorreta é a letra D, certo? Não expressa, então, letra D, a resposta correta. O exercício número 2 ainda vai falar a respeito dessa origem da sociologia, mas, na verdade, vai falar a respeito da relação entre a sociologia e o senso comum. Para fazer esse exercício, você tem que ter bem claro quais são os tipos de conhecimento que existem, tá? Nós temos
o conhecimento científico, nós temos o conhecimento teológico, nós temos o conhecimento filosófico e nós temos o conhecimento do senso comum, tá? A sociologia, ela está baseada justamente ou paralelamente ao conhecimento científico e ao conhecimento filosófico. Portanto, segundo Zygmunt Bauman, a sociologia é constituída por um conjunto considerável de conhecimentos acumulados ao longo da história. Esse conhecimento que vai ser acumulado ao longo da história está ligado diretamente à ideia do conhecimento científico. Vamos colocar aqui uma informação. Então, conhecimento, científico, tá? Acerca dessas abordagens ao longo da história. Então, conhecimento científico, é aquilo que você vai acumulando através das suas análises, através das suas percepções e através dos seus estudos. Então, pode-se dizer que a sua identidade forma-se na distinção com o chamado senso comum, tá? Considerando que a sociologia estabelece diferenças com o senso comum. Então, olha aqui, sociologia estabelece diferenças com o senso comum. Como assim, professor? Quer dizer categoricamente que a sociologia, ela não está presa ao elemento do senso comum, ela está ligada diretamente a uma análise científica que é estabelecida através das abordagens que são feitas, e estabelece uma fronteira entre o pensamento formal e o senso comum. Então, vamos analisar as alternativas. É correto afirmar que a sociologia se distingue do senso comum por fazer afirmações corroboradas por evidências não verificáveis. Então, aqui já está errado. As evidências da sociologia, por ser uma ciência, é uma evidência verificável, então, baseadas em ideias não previstas e não testadas. Então, letra A não pode ser uma afirmação verdadeira, porque a sociologia, ela é marcada por evidências que são verificáveis. Então, joga fora a letra A. Letra B. O pensar sociologicamente caracteriza-se pela descrença nas ciências e pouca fidedignidade aos seus argumentos. O senso comum, ao contrário, evita explicações imediatas ao conservar o rigor científico. Olha que coisa interessante, tá? O pensamento do senso comum não possui rigor científico, então joga fora a letra B. Letra C. Pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas preocupações diárias e expressões cotidianas, não, totalmente ultrapassa os limites dessas ideias, enquanto o senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos sociais, não, quem se preocupa com a historicidade desses fenômenos é a sociologia, e não o senso comum, também não pode ser verdadeiro. Então, vamos lá, letra D. O pensamento sociológico se distingue do senso comum na explicação de alguns eventos e circunstâncias, ou seja, enquanto o senso comum se preocupa em analisar e cruzar diversos conhecimentos, a sociologia se preocupa apenas com visões particulares. Não, a visão não é particular da sociologia, tá? Não é uma visão particular, mas uma visão coletiva de análise do mundo. Sobrou a letra E. Vamos analisar para ver se ela está correta. É um dos papéis centrais desempenhados pela sociologia, é a desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos naturais, conservando o rigor original exigido pelo campo científico. Portanto, a alternativa correta do nosso exercício número 2 é
Alternativa letra E. Então, a sociologia desempenha os seus papéis, a desnaturalização das concepções ou fenômenos naturais e institui basicamente a sua visão de acordo com o campo científico. Portanto, ela não abandona o elemento chamado ciência para poder estabelecer uma abordagem acerca dos seus elementos. Então, fica mais simples da gente poder entender a validade do pensamento científico em oposição ao próprio senso comum. Certo? Então, o exercício número 2, a letra E. Exercício número 3 vai falar agora a respeito do processo de socialização existente na convivência social, certo? O exercício número 3 fala assim: sobre o processo de socialização, o sociólogo brasileiro Gilberto Freire afirma: é condição do indivíduo biológico desenvolvido dentro da organização social e da cultura, em pessoa o homem social, pela aquisição do status ou situação, desenvolvidos como membros de um grupo ou de vários grupos, ou seja, a socialização é a capacidade do indivíduo de se estabelecer, é a capacidade ou a condição do indivíduo dentro do grupo adquirir um status, adquirir uma posição, adquirir um elemento de convivência social que é reconhecido pelos outros indivíduos. Então, sobre isso é incorreto afirmar, ou seja, sobre este processo de socialização seria incorreto. Vamos buscar a alternativa incorreta. Letra A. Existem diferentes formas de socialização que estão relacionadas com cultura, local, contexto histórico do indivíduo. Então, olha que coisa interessante. Então, a letra A é uma afirmação verdadeira. Então, não nos interessa, porque ela afirma que existem diferentes tipos de socialização, ou seja, diferentes formas. Você pode se socializar com a sua família, com seus colegas de escola, com seus amigos, com a sua religião. Mas isso vai mudar de cultura para cultura, de região para região, de processo histórico para processo histórico. Então, cada sociedade tem o seu conjunto de formas de socialização. Portanto, a socialização não é um elemento único, não é um elemento que está centrado apenas em uma forma, não. Cada sociedade, cada estrutura tem a sua forma de socialização de maneira particular. Letra B. O processo de socialização formal é conduzido, por exemplo, por instituições como a igreja e a escola. Exatamente. Então, na igreja, na escola, você recebe o processo de socialização chamado socialização formal. Tá ok? Em casa, você vai aprender o processo de socialização informal. O bom dia, o boa tarde, o boa noite, o com licença, ou por favor, ou muito obrigado, você aprende em casa, dentro deste processo de socialização. Na escola, você vai aprender português, matemática, física, química, sociologia, filosofia, história, geografia, língua portuguesa, literatura, e assim sucessivamente. Portanto, você está rodeado de diversas instituições sociais que fazem com que você possa estabelecer a sua socialização, certo? Letra C. O processo de socialização informal é mais abrangente e acontece primeiramente no núcleo familiar. Portanto, a família é a primeira instituição social que o indivíduo faz parte e ela é responsável por esse processo de socialização informal, certo? Letra D. A socialização é determinada por uma rede complexa de relações que vão se desenvolvendo durante a vida dos indivíduos. Então, já grava essa informação, que o processo de socialização não
tem fim. Do nascer ao morrer, você sempre estará desenvolvendo o processo de socialização com os indivíduos às quais você mantém contato, ok? Então, sobrou a letra E. O processo de socialização antigo e moderno não se modifica ao longo do tempo, pois os indivíduos se socializam da mesma forma. É claro que é incorreto essa afirmação, como o processo, por exemplo, o casamento, a própria escola e a própria religião sofrem processos que vão diferenciar-se dentro desse contexto de transformação ao longo do tempo e do espaço. Portanto, há um processo de mudança, sim, tá? Ocorre um processo de mudança, sim, a respeito dessa organização da socialização, tá? A letra, aliás, letra E é a resposta do exercício 3. Exercício 4 é um exercício rapidinho. Então, diz assim: entende-se por socialização o processo por meio da qual, letra A, o indivíduo aprende a ser membro da sociedade, letra B, a sociedade divide a riqueza produzida socialmente, letra C, o indivíduo constrói laços de afetividade familiar, letra D, a comunidade é transformada em sociedade, ou letra E, os grupos sociais se constituem. Rapidinho, vou dar basicamente 30 segundos para você pensar em qual das alternativas está correta e eu já marco a nossa alternativa correta. Vamos lá? 30 segundos de relógio. Pensa aí. Acertou quem chutou a letra A, ou quem marcou a letra A. Por quê? O processo de socialização, como nós falamos lá no início da nossa aula, é a forma com a qual um indivíduo se relaciona em sociedade. Então, é a forma com a qual ele aprende a ser um membro da sociedade. Então, você estabelece o processo de socialização com o colégio referencial. Quando você entrou pela primeira vez no colégio referencial, existiam algumas coisas que você ainda não tinha contato. Com o passar do ano, você começou a perceber e a aprender a ser membro do colégio referencial. Então, a partir daí, nós temos uma ligação direta com esse processo de socialização. Você entrou em contato com os colegas, você entrou em contato com os professores, você entrou em contato com coordenação, com direção, com funcionários e tudo mais, e você aprendeu a ser membro do colégio referencial. Então, mediante a essas ideias, a alternativa correta do nosso exercício é a letra A, certo? Para a gente poder gravar um pouquinho mais a respeito dessa ideia do processo de socialização, temos mais um exercício, certo? Exercício 4, portanto, letra A. Exercício 5. A respeito dos estudos sobre socialização, está correto o que se afirma em. Então, nós temos que buscar a alternativa correta a respeito ainda deste processo de socialização. Letra A diz assim: o primeiro grupo social fundamental na socialização é o religioso, representado pela igreja. Nós vimos agora há pouco, no exercício anterior, que a primeira instituição social que o indivíduo faz parte é a família, tá ok?
Portanto, a família é o primeiro grupo fundamental na organização do indivíduo na vida social. Então, você pode apagar esse trecho que fala que é o grupo religioso e colocar a família. O primeiro grupo social fundamental na socialização do indivíduo é a família. Letra B. O processo de maturação biológica e o desenvolvimento infantil necessitam de intervenção de adultos, o que sempre será igual igual independente das diferentes culturas. Claro que não, né? Isso nós já sabemos. Claro que não, não é, e é independente das diferenças culturais que será igual. Jamais será igual. Para cada cultura, para cada sociedade, eu tenho uma forma de socialização. Então, as formas com as quais os brasileiros criam seus filhos é diferente da forma com a qual, por exemplo, os africanos criam os filhos dele. Então, há diferença categórica nessa forma de maturação biológica. Então, joga fora a letra B. Letra C. O processo de socialização termina quando o indivíduo atinge a maioridade. Então, aqui já está errado, porque nós falamos agora há pouco que o processo de socialização, ela não termina. Do nascer ao morrer, você sempre estará se socializando com as pessoas que te cercam, com os grupos sociais os quais você pertence. Então, não pode ser a letra C, tá? Letra D, a sociologia postula a existência de uma natureza infantil que explica a igualdade nas condições das crianças. E também errado, né? Porque não existe uma condição de igualdade na condição da criança, existe uma condição de diferença, porque as sociedades são diferentes de acordo com as suas estruturas culturais no mundo afora. Então, a internalização e a sua percepção da realidade como primeira socialização ocorrem dentro da família, sendo assim decorrente da classe social da família. Então, de acordo com a classe social a qual a criança pertence, ela terá um tipo determinado de socialização. E essa socialização influenciará diretamente na forma com a qual o indivíduo convive em sociedade. Portanto, exercício 5, resposta letra E. Vamos para mais um exercício, tá ok? Fala assim: este exercício vai falar a respeito das mudanças que ocorrem no tempo e espaço, e a sociologia como uma ciência de análise dessas mudanças sociais, mudanças ou transformações sociais. Considerando as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII, por favor, mudanças que ocorrem no século XVIII, principalmente a Revolução Industrial, principalmente a Revolução Francesa, e por que não falar o Iluminismo, que vai provocar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, as transformações ocorrem constantemente na forma de se organizar a sociedade, e que se estenderam até o século XIX. No século XIX, nós temos o movimento sindicalista, nós temos o socialismo utópico, o socialismo científico, século XVIII e XIX, nós temos o surgimento dos chamados imperialismos, nós temos o surgimento das correntes ideológicas do pensamento da igreja. Nós temos também o anarquismo e diversos movimentos que vão transformar a vida do homem no século XIX. Só foram superadas pelas grandes transformações no final do século passado, ou do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos de Revolução Industrial, marcaram
profundamente a organização social, alterando por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras que perduram até os dias atuais. Portanto, quais foram os elementos, quais foram as situações que provocaram essas mudanças, o que essas mudanças ocasionaram ou por que ocorreram. Então, diz assim o nosso enunciado: sobre o surgimento da sociologia e as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar que, letra A intensificação da economia agrária, não houve, tá? Não houve uma intensificação da economia agrária, e sim da economia industrial, certo? Então, não é uma economia agrária. Nesse período, nós temos uma economia industrial em larga escala. Nas metrópoles, gerou o êxodo para o campo. Não houve. Houve o êxodo para a cidade. Não houve um êxodo urbano, e sim o chamado êxodo rural, totalmente contrário. Então, B, o aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento levou ao crescimento das cidades rurais. Meu pai do céu, olha que coisa interessante. Cidades rurais, então joga fora, não faz parte deste contexto de desenvolvimento da sociologia. O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do trabalho. Errado também. No lugar de diminuição, coloca um aumento da divisão do trabalho. Então, não pode ser a alternativa C. Letra D. A agricultura familiar desse período foi o objeto de estudo que fez surgir as ciências sociais. Não. O objeto que fez surgir as ciências sociais são as transformações ocasionadas pela industrialização. Então, não pode ser. A letra E, a antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar os problemas sociais. Olha que coisa interessante. Então, essa antiga forma de ver o mundo era aquela análise centrada no pensamento ético-religioso, no pensamento do surgimento dessas condições de cristandade. Então, eliminação da antiga forma de ver o mundo para poder analisar a sociedade através da luz do desenvolvimento das ciências sociais. Então, resposta número 6, a letra 6, resposta do exercício número 6, resposta letra E, marca aí como verdadeiro. Portanto, vamos analisar agora o exercício número 7, para a gente poder finalizar nossa abordagem do dia de hoje e próxima aula a gente começar uma nova abordagem acerca dessas ideias de caráter fundamental, certo? 7 diz assim: as incertezas do mundo contemporâneo trazem medos e desfazem antigas utopias políticas. Então, nós vamos falar aqui da ideia dessas transformações, da modernização como uma transformação da estrutura do desenvolvimento das ciências sociais. Diz assim, com avanços tecnológicos e apelos consumistas cotidianos. Embora subsistam muitas desigualdades sociais, historicamente, neste mundo de inquietantes turbulências, historicamente, neste mundo de inquietantes turbulências, o Brasil. Qual é a condição do Brasil dentro deste contexto de constantes mudanças, de constantes transformações que ocorrem dentro da sua sociedade? Então, letra A, mudou em muitos aspectos, derrubando o que restava do conservadorismo, está certo, mudou em muitos aspectos, mas não quer dizer que derrubando o que restava do conservadorismo, porque nós ainda temos diversos indivíduos ou diversos elementos com visões conservadoristas que existem ainda dentro da própria condição da análise do povo brasileiro. Então, letra
B, conseguiu avançar na modernização, apesar das dificuldades sociais. Pode até ser uma alternativa verdadeira, mas vamos analisar o restante. Transformou-se politicamente, criando uma estrutura social partidária estável. Não é, né? Não é uma estrutura estável, porque nós temos um grande número de partidos políticos, portanto, o tempo todo nós temos surgimentos de novos partidos. Então, não pode ser. Letra D, consolidou-se como potência industrial, urbanizando-se sem problemas, primeiro que não é uma potência industrial e a nossa urbanização ocasiona diversos problemas sociais. Perdeu sua autonomia cultural, sendo apenas reflexo do mundo internacional. Mediante a essas ideias, estão ligadas diretamente à sua possibilidade. Então, a mais correta a respeito dessas ideias de turbulências, inquietudes acerca dessas mudanças que ocorrem no campo, principalmente das desigualdades sociais, principalmente da desigualdade social. Por isso, nós não podemos marcar a letra B. Conseguiu avançar na modernização, apesar das dificuldades sociais. Então, a modernização faz parte do processo tecnológico, faz parte do processo de produção técnico-científica, que tem uma ligação direta com essas ideias. Então, provavelmente, nós vamos ficar com a letra E como resposta verdadeira para o nosso exercício. Então, para você perceber, tá? Que a prova do passe vai cobrar esses conteúdos que são de caráter fundamental para a gente poder compreender a origem da sociologia, o surgimento e a importância do processo de socialização. Diante disso tudo, vale a pena lembrar que, no processo de formação da sociologia, nós estamos ligados com os acontecimentos que ocorreram no século XVIII e também no século XIX. Essas mudanças que aconteceram levaram ao surgimento de novas técnicas, de novas análises técnico-científicas de compreender a sociedade humana. E para compreender essa sociedade humana, nada melhor do que uma ciência específica de análise social, certo? Encerro por aqui a nossa abordagem de hoje. Para a nossa próxima aula, nós vamos continuar a nossa abordagem, vamos fazer uma visão teórica um pouco mais elaborada a respeito das nossas abordagens e também alguma ideia de resolução de alguns exercícios que nós precisamos ver, certo? Para vocês eu desejo um bom estudo, não desanime, porque logo, logo vocês estarão realizando as vossas provas e terão ótimos e excelentes resultados. E eu estou por aqui. Qualquer dúvida, mande, por favor, a sua dúvida pelo WhatsApp no privado para que eu possa estar te atendendo, certo? Um beijo e um abraço carinhoso do vosso professor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.